Feliz aniversário para ela. Os beijos já foram para todos, para o Pietro, para a Beatriz, agora tudo contigo, Gabi. Beijo para vocês, meninos. Beijo. É isso mesmo, a partir de agora até as 2h30 da tarde, eu e você temos um encontro marcado com a notícia. Sim, muitas informações, em especial sobre a chuva aqui no Rio Grande do Sul, essa chuva que está intensa e que já causa prejuízos na faixa do sul e também na região da campanha aqui do estado, incluindo também Porto Alegre, região metropolitana, ou seja, logo mais em instantes, todas as informações sobre essas chuvarados temporais no estado gaúcho. Vamos também a outros destaques de hoje. Roda aí. A virada no tempo. Temporais são registrados em vários pontos do Rio Grande do Sul. Dom Pedrito, na campanha, está em situação de emergência. Reduziu o número de assaltos em ônibus na capital. Até o fim do ano, a expectativa é de uma queda de 40% nesse tipo de ocorrência. Fim da linha para a quadrilha que atuava no Vale dos Sinos. O alvo eram caminhonetes de luxo dirigidas por mulheres. Bando usava até uma máscara para cometer assaltos. Cuidados e tratamento. No Dia Mundial da Psoríase, dicas de uma especialista sobre o tratamento da doença na pele que não tem cura. Tudo isso e muito mais, logo depois do intervalo, não me abandona. Esse é o grande destaque de hoje. O tempo virou no Rio Grande do Sul, ventos ultrapassaram 100 km por hora, teve temporais de granizo que atingiram algumas partes aqui do estado. Os relatos de estragos estão chegando aos poucos. Aqui em Porto Alegre, o céu escureceu e o vendaval se intensificou no final da manhã. As equipes da Prefeitura da capital atenderam pelo menos 7 ocorrências envolvendo a queda de árvores. E será que o tempo ruim, esses temporais continuam pelos próximos dias, pelas próximas horas? Estão aqui comigo o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Júlio César Rocha, e a meteorologista Ludmila Polkman. Obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Vou começar primeiro com o Coronel Rocha para nos atualizar exatamente quais são as principais cidades mais afetadas nesse momento aqui no estado, Coronel. Boa tarde a todos. Primeiro gostaria de agradecer esse espaço que é para nós levarmos informação à população do Rio Grande e dizer que a Defesa Civil ela está atenta. Nós tivemos em várias situações já atuando com bastante veemência nesse sentido. Os municípios mais atingidos na noite de hoje, e inclusive nós já estamos presentes nesses municípios, são Dom Pedrito, né, que foi bastante atingido, Bagé e Santana do Livramento. Né? Nós ainda estamos fazendo o levantamento de quantas casas foram atingidas, quantas pessoas foram afetadas, mas independente disso, o nosso pessoal da Defesa Civil Estadual já fez contato com a Defesa Civil Municipal, já fizemos contato com os prefeitos municipais para aquele primeiro aporte. Com relação ao município de Dom Pedrito, nós já colocamos lá, através do Corpo de Bombeiros Militares, um aporte maior de bombeiros militares. Já deslocou aqui de Porto Alegre um caminhão contendo rolos de lona, né, contendo cestas básicas, roupas e também cobertores para, no caso eventual de uma necessidade, como esse evento ocorreu lá na nossa fronteira oeste, para que já seja distribuído, se assim houver necessidade ainda hoje. Há relatos de feridos, Coronel? Não, felizmente nós não temos nenhum óbito e nenhum relato de pessoas feridas, né? Essa semana, junto com os outros órgãos meteorológicos, nós emitimos um alerta meteorológico já prevendo isso, porque a nossa intenção principal é a prevenção, né? E agora que o evento adverso aconteceu, é fazer com que nós minimizemos cada vez mais os efeitos, levando ajuda humanitária a essas pessoas, levando o suporte da Defesa Civil Estadual. Estamos à frente disso. O governador Eduardo Leite, hoje pela manhã, nós conversamos, ele nos orientou para que nós colocássemos todo o suporte do Estado à disposição daqueles municípios, e é assim que nós estamos procedendo. Né? Nós ainda estamos fazendo o levantamento de quantas casas foram atingidas, de quantas pessoas foram afetadas, mas nós estamos lá para que a situação de normalidade ela seja restabelecida o mais breve possível. Também tem relatos de problemas em Bagé. Exatamente. Bagé, nós já distribuímos lonas, os nossos coordenadores regionais já estiveram lá, Livramento, Santana do Livramento também, nós já distribuímos lonas, e agora nós estamos concentrando principalmente no município de Dom Pedrito. Dom Pedrito, nós temos informações que ele está totalmente sem luz, apenas funcionando o hospital do município
porque tem gerador. Lá teve o destelhamento da delegacia de polícia, né? do quartel da Brigada Militar, de escolas, várias residências. Então, por isso que nós já estamos deslocando daqui, já saiu pela manhã um caminhão com esses materiais. Também nós estamos mandando um efetivo a mais da Defesa Civil Estadual para a gente poder otimizar e agilizar o preenchimento de documentos para a gente decretar a situação de emergência daquele município. Estamos em contato direto com o prefeito Mário Augusto para que a gente possa, em consonância, resolver e minimizar cada vez mais rápido essa situação daquela população. A Ludmila, que está aqui conosco, já vai nos explicar o que está ocorrendo, que fenômeno é esse que está aqui atingindo esses temporais no Rio Grande do Sul. Inclusive, nós tentamos contato, nós conversamos hoje de manhã, a produção, com o prefeito Mário, lá de Dom Pedrito. A gente tentou uma conexão para tentar um Skype, para que ele pudesse nos contar tudo isso que o coronel está relatando, mas a gente não teve, por óbvio, conexão, porque não tem internet, não tem energia elétrica. Agora, sobre Bagé, sobre a região da campanha, a gente tem mais relatos dos prejuízos causados por lá. Quem nos traz as informações é o repórter Fábio Quadros. Boa tarde, Gabi. Pois é, Bagé amanheceu com muita chuva e ventos fortes, o que causou diversos estragos pela cidade. Apenas na parte da manhã, o Corpo de Bombeiros já havia registrado pelo menos 30 casas destelhadas. Os ventos chegaram a mais de 100 km por hora. Árvores caíram em vários pontos do centro e a energia elétrica foi cortada em parte da cidade. Aqui em Dom Pedrito, cidade vizinha, foi decretada a situação de emergência. O anúncio foi feito logo cedo pelo prefeito Mário Augusto Gonçalves. E também na parte da manhã, a Santa Casa de Caridade de Bagé anunciou que também foi atingida pelo temporal e que estava funcionando apenas como gerador de emergência. Portanto, pede que a população só se dirija ao hospital em casos de extrema urgência. Eu volto com vocês e a gente segue por aqui atualizando as informações desse temporal que atingiu a cidade de Bagé. Obrigada, Fábio, pelas informações. Vamos conversar agora com a Ludmila, que é meteorologista. Ludmila, o que está acontecendo? É uma frente fria? O que está rolando? O que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul para esses temporais tão fortes? Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Na verdade, é uma combinação de fenômenos atmosféricos comuns para a primavera no Rio Grande do Sul, que combinam umidade do ar e calor que vem pela corrente de jatos da região centro-oeste do Brasil em direção ao Rio Grande do Sul, combinado com a entrada de uma frente fria que vem do polo. Nessa época do ano, que é a transição da primavera, nós estamos nos encaminhando para o solstício de verão, é comum essa medida de forças entre o ar polar e o ar quente que vem do interior do Brasil em direção ao nosso estado. Então, isso dá um aporte de calor e umidade, e quando entra o ar frio, nós temos essa transformação rápida da atmosfera e o fenômeno dos fortes temporais, com ventos, com descargas elétricas, possibilidade de queda de granizo em muitas cidades. Então, já vinha sendo previsto isso há muitos dias. A meteorologia ela já estava indicando que essa semana seria desses fortes temporais. A Defesa Civil, inclusive, já tinha recebido o alerta e já estava preparada, então, né, uma grande vitória para a Defesa Civil e a meteorologia no estado já ter essa organização de saber que os fenômenos poderiam se formar. A gente não tem, às vezes, a previsão pontual para indicar onde uma grande ventania vai ocorrer. Que é esse caso, por que exemplo, foi o caso de Dom Pedrito, da né? região da campanha do sul do estado, não tinha como ver exatamente onde o temporal ia acontecer específico. Correto. Mas, inclusive, essa previsão ela já vai se estender até o final de semana, pois a corrente de jato ela vai continuar atuando, ela está mandando calor e umidade do centro do Brasil em direção ao Rio Grande do Sul. Hoje à noite nós ainda vamos poder ter temporais de água, né, precipitação, ali nas cidades próximas a Artigas, a Uruguaiana. Amanhã, essa combinação entre a frente fria que tenta avançar e o calor que a segura vai formar o que nós chamamos da frente estacionária sobre o estado. Então, amanhã, na quarta-feira, possivelmente a gente vai ter chuva na região central, que vem lá de Juí, passando por Santa Maria e chegando até possivelmente a capital. E na quinta-feira, essa frente permanece estacionada no estado. Então, esses temporais com muito vento, possivelmente eles não ocorram mais, mas a chuva contínua, ela até quinta-feira à noite, ela pode ocorrer em várias cidades do estado. Então, ou seja, agora sai aquele primeiro pânico da chuva, do vendaval, né, no caso, porque a gente teve registros de ventos de mais de 100 quilômetros em algumas regiões, entre a campanha e o sul do estado, 140 eu ouvi falar. Isso é quase um furacão, né? A velocidade de vento é muito, muito forte, muito intensa. Então, agora, nesse primeiro momento, a gente já passa as chuvas e vem o maior
cuidado vai ser com as águas, com o volume de água. Isso, e as descargas elétricas, que na primavera é o mais comum. Por quê? As nuvens elas se desenvolvem rapidamente, elas criam uma grande altura na atmosfera e então isso proporciona a capacidade elétrica das nuvens, então descargas elétricas, como ocorreu em Gravataí no domingo, que nós tivemos uma morte. Hoje, os ventos registrados em Dom Pedrito foram de mais de 120 km por hora. Nossa. O aeroporto de Pelotas registrou 144 km por hora. E a chuva já acumulada em 24 horas na cidade de Jaguarão foi de 80 milímetros. Isso é mais do que a média prevista para o mês. Então, foi bem intenso, rápido, mas intenso, né? Todo o estado. Bem comum, característico da primavera. A gente já sabe que essa é uma época de transição, é uma estação que ela eu vou fazer, obviamente, não é uma brincadeira, mas é o terror dos meteorologistas, né? Porque é difícil prever. De manhã está uma coisa, de tarde está outra. É difícil porque está em instabilidade. Coronel, vocês trabalham com muita prevenção, que é o caso. A gente teve esse registro desse menino que, infelizmente, perdeu a vida no domingo. Eu acompanhei o caso, eu estava na escala de reportagem aqui da Band, eu fui até Gravataí, eu vi o terreno que eles jogaram o futebol. Ele tinha 27 anos, ele morreu em função desse raio que caiu nas imediações ou até mesmo no terreno. A gente não tem detalhes de como foi. O fato é que não tinha nenhuma questão de temporal forte. Sim. Apenas estava o tempo fechando, pelo que a gente ouviu dos jogadores que estavam nessa partida de futebol, e o tempo fechou e, de repente, se houve um grande barulho, todo mundo caiu. Quando se levantou, esse menino não levantou. Fica mais do que nunca o alerta de perigo para quando se formam temporais, para que a gente não fique exposto a lugares assim. Exatamente. Assim, quando se formam temporais, que a gente vê, como diz o outro, o céu escurecer, procurar um local abrigado, procurar não sair para a chuva ou não sair para o temporal, procurar não ficar descalço também, procurar colocar um sapato e depois da chuva também não ir na chuva, não tentar atravessar um riacho, não tentar atravessar um valo, porque muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento da força da água, né? E isso vem acontecendo seguidamente das pessoas caírem, principalmente agora no início do ano nós tivemos várias pessoas que caíram, então nós sempre procuramos orientar as pessoas quando estiver chovendo, que não fiquem, de preferência, ficar na sua casa, e até porque também essas águas que vêm são águas contaminadas, que elas extremamente contaminadas, porque elas se misturam com água de esgoto, água da chuva, água da rua. Então, as pessoas terem contato com essa água, por mais que de repente essa água esteja de uma maneira calma, vamos dizer assim, mas ela é muito contaminada, né? Então, a Defesa Civil ela está em alerta, né? Nós estamos com força total no Estado, nós estamos olhando para o Estado como um todo, junto com o nosso assessoramento da meteorologia, para que a gente possa, se tivermos que emitir mais alguns alertas, nós vamos emitir. E agora nós estamos dando todo o suporte, principalmente para esses 3 municípios que nós colocamos antes, que estão necessitando, né, do nosso apoio, do nosso trabalho. O foco, por enquanto, então, é nessa região entre o Sul e a Campanha. Isso. Vocês estão focados para lá. Ludmila, para a gente só ir encerrando a participação de vocês, então, nas próximas horas a gente vai ficar de olho. Porto Alegre ainda tem condição de chuva forte também na região metropolitana? Possivelmente, amanhã, quarta-feira, a gente vai ter chuva ainda. E na quinta-feira para sexta-feira, isso vai formar um ciclone extratropical na costa. Então, na quinta-feira à noite, na sexta-feira, a gente também tem um alerta para ondas fortes e vento em todo o litoral do Rio Grande do Sul. Fica, mais então, uma consequência. A parte do litoral norte que também tem que ficar em alerta, os pescadores, o pessoal que mora naquela região ali que deve ficar em alerta mais. Correto. E final de semana é muito distante ainda para ter alguma ideia? Existe a previsão de que na sexta-feira essa chuva ela deu uma trégua passageira, rápida, mas no sábado novamente retorna a chover e principalmente nas regiões do sul, Dom Pedrito e Bagé novamente tem previsão de acima de 40 milímetros de chuva para o final de semana novamente. Pode vir todo esse temporal novamente, aquele pacotão de vento, raios, tudo igual. Possivelmente porque essa combinação dos fenômenos, a corrente de ar quente ainda entra para o estado, então a atmosfera vai estar bem instável até o meio da semana que vem, possivelmente. Obrigada pela presença de vocês aqui. A nossa intenção é trazer informação para os nossos telespectadores. Obrigada. Até uma próxima. A Câmara Municipal vai repassar 20 milhões de reais do orçamento de 2019 à Prefeitura de Porto Alegre. O Executivo havia pedido o repasse de 40 milhões para evitar que os salários dos servidores voltassem a ser parcelados. O Aristóteles Júnior nos traz mais informações.
A Câmara de Vereadores de Porto Alegre vai devolver 20 milhões de reais do orçamento que estava previsto para o Legislativo aqui da capital gaúcha ao Poder Executivo, ou seja, a Prefeitura de Porto Alegre, até a quinta-feira dessa semana. Esse valor é uma resposta a um pedido do prefeito Marquesan na semana passada, que havia solicitado o repasse de 40 milhões de reais justamente para o auxílio do custeio da máquina pública até o final do ano. De acordo com o prefeito aqui de Porto Alegre, havia a possibilidade de que, caso esse repasse não acontecesse, algumas sanções tivessem de ser tomadas para colocar as contas em dia, como, por exemplo, a volta do parcelamento de salários para os funcionários públicos, que não acontece desde o ano passado. A presidente da Câmara, Mônica Leal, afirma que há uma possibilidade ainda forte de que um novo repasse de um valor maior, complementar a esses 20 milhões de reais, seja feito até o final do ano. Isso porque a devolução de valores por parte da Câmara de Vereadores, de praxe, acontece durante o mês de dezembro. Essa aqui é uma prática que existe aqui em Porto Alegre, pelo menos desde o ano de 2015. No ano passado, por exemplo, a Câmara de Vereadores devolveu 32 milhões de reais do seu orçamento para a Prefeitura aqui da capital. E ainda falando sobre a prefeitura aqui da capital, tem um aviso importante. A distribuição de refeições no ginásio Tesourinha está suspensa depois que o local sofreu um princípio de incêndio. A Eduardo Oliveira nos atualiza. Foi suspenso aqui em Porto Alegre o serviço de refeições populares que é oferecido a pessoas em situação de vulnerabilidade social no ginásio Tesourinha. Isso porque um incêndio atingiu o local ainda na última sexta-feira. Ele foi causado por duas moradores de rua, que invadiram o ginásio durante a noite para dormir. Durante uma briga, então, eles colocaram fogo em colchões, o que atingiu a estrutura do local. Não teve grandes danos, mas sim vai precisar passar por uma reestruturação durante essa semana. A gente conversou com o diretor de Direitos Humanos, Darcy Pereira, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte aqui da capital. Ele nos informou que a prefeitura tentou encontrar um outro local para que fosse mantido esse serviço, mas por conta da estrutura não foi possível encontrar a tempo. Então, durante essa semana, essas refeições estão suspensas e o ginásio vai passar por uma reestruturação. A expectativa é de que na próxima segunda-feira ele já volte a funcionar. Mas ainda tem outra informação sobre restaurantes populares, que é o ginásio Tesourinha vai funcionar até o dia 18. Tem o prazo máximo de até o dia 18, que é quando os novos modelos de restaurantes populares vão ser abertos. Serão dois aqui em Porto Alegre, um na Vila Cruzeiro, na rua Dona Otília, e o outro no bairro Floresta, na rua Garibaldi. Juntos, eles devem oferecer 300 refeições e também o que fecha o ginásio Tesourinha. Então, aí, os últimos dias, oferecendo refeições no ginásio Tesourinha aqui em Porto Alegre, quando esses dois novos locais vão abrir as portas. Esses dois novos locais, inclusive, fazem parte de um projeto que prevê 6 restaurantes populares, o chamado Prato Alegre, aqui na capital gaúcha, que vão ser distribuídos por toda a capital e oferecendo ao total de 800 refeições por dia. Obrigada, Duda. 29 de outubro é celebrado o Dia Mundial da Psoríase, uma doença de pele que não tem cura. A principal característica da doença é a descamação. Mas como é que se faz esse diagnóstico? A gente recebe aqui no estúdio a dermatologista Clarissa Prati. Oi, doutora, boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui nesse dia para falar sobre a psoríase, que é mais comum do que a gente imagina. De fato. Boa tarde, nós que agradecemos o convite e a oportunidade. É uma grande honra conversar sobre a psoríase nesse Dia Mundial de Conscientização sobre a doença. Se fala pouco sobre a psoríase, doutora? Muito pouco, para uma doença que é tão prevalente. No Brasil se estima ao redor de 1,3% da população acometida pelos mais diversos graus da doença. Ela tem graus, então? Exato, tanto os graus leves quanto os mais graves, envolvendo também não só a pele, quanto outras partes do corpo, né, como as articulações, outras doenças que se associam à psoríase. Então é importante esclarecer a população de uma forma geral que é uma doença inflamatória, não contagiosa. Isso é muito importante. Que é o principal, né? Exato. Para tirar o mito de que contagia, ela não é contagiosa. Não, de forma nenhuma. Ela é determinada, enfim, geneticamente, é uma doença inflamatória, conforme eu comentei, e acaba por se desenvolver como placas avermelhadas, descamativas, conforme você comentou anteriormente, e essa descamação chama bastante a atenção das pessoas que estão ao redor daquele indivíduo doente e fazem com que ele se sinta
pior ainda do que já está com uma doença que é crônica e que interfere muito na qualidade de vida dele. Ou seja, pode ter também, depois que a pessoa descobre, e dependendo do grau, pode ter também um apelo emocional. O paciente que tem a psoríase pode se sentir mal perante a outras pessoas, às vezes em função do preconceito. Isso existe bastante também. Né? Exato. E por isso que é tão importante conscientizar a população. A psoríase, ela não é uma doença do estresse, como muitas pessoas falam, mas ela sim piora em períodos de, enfim, instabilidade emocional daquele indivíduo. E é claro que a visão desviada das pessoas que o cercam também prejudica aquele paciente. Existe uma idade para ela começar a surgir na pele? Como é que funciona, assim, o diagnóstico, por exemplo? É uma doença mais de adultos, a partir dos 20 anos, mas ela também pode acometer crianças, num número menor de pacientes. Em geral, são casos mais graves e que evoluem de uma forma a instalar a doença nas outras áreas, conforme eu comentei, nas articulações principalmente, e ter outras doenças concomitantes à primária, que é a psoríase da pele. Então, não só a artrite psoriática, como também doença de Crohn, que é uma doença inflamatória do intestino, uma inflamação nos olhos, que se chama uveíte, depressão, comorbidades cardiovasculares. São pacientes que têm, com o passar do tempo, porque ela é inflamatória, sistêmica, essa inflamação não está só na pele, está no corpo como um todo, acabam por ter um risco maior de infarto, acidente vascular cerebral, derrame, né? Enfim, interferindo mais ainda na qualidade de vida desse paciente. Então, por isso que é tão importante diagnosticar precocemente e já iniciar um tratamento. Antes de falar do tratamento, qual é a parte do corpo que ela costuma aparecer de primeira? Essas lesões, de uma forma geral, acometem as superfícies das articulações, né? Onde elas esticam, assim, né? Então, nas superfícies dos dedos das mãos, nos cotovelos, nos joelhos, na região lombar, também no couro cabeludo, nas unhas. Existe uma outra forma que é a invertida, que é muito complicado de se fazer um diagnóstico precoce. Ela aparece sem as escamas, mais lisa, em áreas de dobras. Então, nas axilas, nas virilhas, embaixo das mamas, principalmente nas mulheres. E acaba parecendo um fungo, quando na verdade não é. Coça? Coça. Muitos pacientes reclamam bastante do sintoma, ardência, coceira, que nós chamamos de prurido. E é importante desenvolver essa consciência nas pessoas, principalmente aqueles que estão acometidos também por uma alteração de pele, que não tem diagnóstico, que está usando uma pomadinha há muito tempo, porque hoje nós temos tratamentos bem mais eficazes do que só aqueles tópicos para os casos moderados e graves. Quando que a pessoa deve se dar conta que de repente não é apenas uma alergia, que pode ser uma psoríase? E qual é o limite para isso, doutora? Em que momento que se percebe que essa lesão pode se transformar ou pode ser realmente uma psoríase iniciando? Quando a lesão não evolui, seja espontaneamente, porque algumas alterações são temporárias, ou quando ela não responde a um tratamento primário, né? De uma forma assim inicial, foi submetida ao tratamento, o diagnóstico correto, ao menos naquele primeiro momento, e a doença não responde, ela volta. É muito comum que os pacientes, por serem lesões na pele, usem, mesmo por conta, pomadas e medicações inadvertidamente. E vão usando, melhora um pouquinho, porque de fato ela melhora um pouco com anti-inflamatório tópico. Coceira. Alivia a coceira, eu vou levando assim, e quando se vê, o caso é bem mais grave do que aquele paciente imagina. Como é o tratamento, a senhora já falou, o uso utópico, como é que funciona mais em alguns casos? Então, depende da gravidade da doença. Em geral, se inicia com tratamento tópico, para aqueles casos leves principalmente, mas na progressão ou já no diagnóstico de uma psoríase moderada ou grave, existem os tratamentos sistêmicos, que envolvem fototerapia, que é a aplicação de luz, medicações imunossupressoras e imunobiológicas. Os pacientes que têm psoríase podem tomar sol? O sol, a fototerapia é uma alternativa de tratamento, ele reduz o processo inflamatório, então é uma opção até interessante de ajudar no controle da doença. Mas, de uma forma geral, aqueles casos mais graves precisam associar outras alternativas para que tenham a sua doença controlada, que o paciente tenha uma redução da interferência da doença na qualidade de vida e que principalmente ele não evolua,
para quadros bem mais graves e com associação dessas outras doenças que nós comentamos. Doutora, a senhora disse que é genético, né? Então, portanto, geralmente quem tem na família pode ser que venha a desenvolver. É isso? Sim, de fato, principalmente aqueles indivíduos que têm casos graves na família. Tá? Então, é muito comum se ouvir de um paciente assim, então tem alguém na sua família com alguma doença de pele, ele vem consultar por uma alteração no couro cabeludo, que num primeiro momento ele chama de caspa, na verdade não é, é psoríase. Há de se estabelecer direito que existem os dois diagnósticos por óbvio. E ele lembra de alguém, mas no questionamento pelo médico, mas o pai ou o avô, enfim, tinha umas lesões na pele que não melhoravam, às vezes com a exposição ao sol ele melhorava, teve dor nas juntas. Então, se começa a se montar um plano. Montar um plano de tratamento e também para cuidar daquela família como um todo. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui, para a gente trazer mais informações para quem está nos assistindo sobre essa doença de pele, que é mais comum, como a senhora disse, do que a gente imagina. Nós que agradecemos. A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 5 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubar e clonar carros de alto valor na região metropolitana. Outros 2 criminosos envolvidos no esquema já haviam sido presos na última sexta-feira. A imagem que você está vendo a partir de agora é de uma das ações do bando. Uma mulher que saía de casa nessa caminhonete branca é abordada por criminosos que chegaram num carro vermelho. Ela é obrigada a descer e um dos bandidos sai com o veículo dela. Segundo a polícia, os veículos, normalmente caminhonetes, eram utilizados em outros crimes praticados pela quadrilha, como roubo a estabelecimentos comerciais e até mesmo tráfico de drogas. Desde a sexta-feira, 9 veículos foram recuperados. Ao todo, eles são avaliados em mais de R$1 milhão. Nesta madrugada, os policiais identificaram o local onde os carros eram clonados. Em média, eles realizavam 150 roubos de veículos por mês. A quadrilha era especializada no ataque a vítimas que entravam e saíam de suas casas. E durante as ações, os criminosos, todos com passagem pela polícia, utilizavam, a gente já viu, máscaras para dificultar a sua identificação e também agiam com violência. Então, vocês viram ali, aparece antes dessa imagem uma máscara. Parece coisa de filme, né? Mas é verdade, os bandidos usavam essas máscaras para que eles não fossem identificados pelas vítimas. A gente mostrou aqui no RS Acontece, foi notícia. Foram encontradas pela polícia aquelas 8 armas que tinham sido levadas do Museu do Exército Brasileiro no Parque Histórico Marechal Manoel Luiz Osório, em Tramandaí, no litoral norte. As armas foram furtadas na última terça-feira, dia 22, após o local ter sido invadido. A ação só foi percebida quando um soldado viu que tijolos haviam sido removidos da parede dos fundos do museu. O alarme e as câmeras de monitoramento do local não estavam funcionando. De acordo com o Comando Militar do Sul, as investigações seguem em busca dos responsáveis e de maiores esclarecimentos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a condenação do ex-prefeito e do ex-vice-prefeito de Torres no litoral norte pelo crime de improbidade administrativa. João Alberto Machado Cardoso e Valmir Alexandre são acusados de enviarem um projeto de lei inconstitucional para a Câmara de Vereadores. Ambos foram condenados à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 anos, além de multa e proibição de contratar com o poder público, dessa vez por 3 anos. Mais informações. Os alunos do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, em Pelotas, no sul do estado, seguem sem aulas por conta da contaminação nos reservatórios de água do prédio em que fica a instituição. Por enquanto, a direção do campus suspendeu as atividades até amanhã. A situação começou a ser investigada na semana passada, quando diversos estudantes e servidores da instituição passaram mal. Amostras de água foram coletadas por 2 empresas diferentes e os laudos ainda não foram divulgados. Portanto, ainda não se sabe o que pode ter sido a causa da contaminação. Cerca de 5.000 estudantes e 800 servidores circulam pelo local todos os dias. A rede de abastecimento de água do complexo conta com 22 reservatórios e 5 pontos de captação. A seguir, aqui no RS Acontece, a gente vai falar sobre um evento que vai acontecer aqui na capital e que é uma ótima oportunidade para quem tem dívidas a quitar. A gente já volta. Estou aqui acompanhando a nossa live no Facebook. Você que está saindo de casa, vai circular aí para a sua região, pode assistir o nosso telejornal também pela internet, pelo Facebook da página da Band RS. Uma boa tarde aqui para Jane, para Cirlei, para Nília Bittencourt,
todo mundo assistindo aqui, nos acompanhando. As notícias do dia estão aqui no RS Acontece. Olha só, está com dívidas? Então preste atenção nessa dica. A Câmara de Dirigentes Lojistas em Porto Alegre, em parceria com cerca de 50 entidades do varejo do interior do estado, já está realizando o Super Feirão Zero Dívida. Mais detalhes, a gente recebe aqui a Virgínia Menezes, que é gestora jurídica da CDL Porto Alegre, para nos trazer mais informações. Muita movimentação, muita procura, Virgínia. Sim, muita movimentação. A gente está ainda tabulando aí as informações, começamos ontem, mas só ontem já foi em Porto Alegre 600 atendimentos. Então, realmente, 600 atendimentos para o primeiro dia foi um volume bem considerável, bem importante. Quem está lá disponível para que as pessoas? São bancos? Bancos, financeiras, lojas do varejo, instituições de ensino, tem de diversos ramos, realmente para tentar abranger o maior número possível de empresas credoras para poder aproximar esse consumidor neste momento, justamente, né? A gente tem aí do dia 28 de outubro até dia 8 de novembro, que vai acontecer o feirão, e justamente nesse tempo maior para conseguir que os consumidores vão até lá, consigam se disponibilizar para ir, se organizar também para ir até lá, conhecer o que estão as dívidas dele, porque um primeiro passo é esse, ele vai fazer o cadastro, vai identificar quais são as dívidas que ele tem, para ele poder se organizar e poder verificar o que ele vai conseguir pagar, o que cabe dentro do bolso dele, para ele dividir as contas dele e estar em dia já para as questões de final de ano, as festas de final de ano, e já ir para o mercado, né? Aproveitar, quem sabe, o 13º saindo, o FGTS, para poder saldar as dívidas e entrar 2020 com a consciência tranquila. É isso a intenção. E a ideia é conversar com as pessoas lá, com as empresas lá. Isso. E assim, é a segunda edição promovida pela CDL Porto Alegre, em parceria com as entidades, então, parceiras, consta todas as entidades parceiras e as lojas e demais instituições e credores que estão participando estão no site Superfeirão, então, zerodívida.com.br. Ali o consumidor já consegue identificar qual é a entidade mais próxima do seu endereço. Pode ser que não seja aqui em Porto Alegre, pode ser que seja no interior. No interior também tem. Também tem. Então, nesse mesmo período, de 28 Sim, mesmo período 8. É simultâneo. Então, o consumidor consegue verificar o site, já identifica qual é o local mais próximo e pode ver. Se for em Porto Alegre, a nossa estrutura está no Largo Glênio Pérez, é uma estrutura de 75 metros quadrados, onde o que ele vai encontrar lá? Ele vai conseguir fazer a identificação dele, o cadastro dele, como eu falei, ele vai identificar a sua consulta de SCPC, então ele vai verificar o que consta de dívidas no CPF dele. Já tem algumas empresas credoras que estão lá mesmo no Largo Glênio Pérez já para atender diretamente o consumidor. Então, para algumas empresas ele não vai precisar... Sai de um balcão, vai para outro? Isso, não vai precisar nem ir até a loja. Mas se a loja dele não estiver ali fisicamente, ele vai receber um voucher. Esse voucher vai fazer com que ele possa ir até a loja e ter uma melhor condição. Pode ser de preço, pode ser de parcelamento, de prazo, pode ser um desconto maior. Ele tem que dar uma melhor condição. Essa é a condição para as empresas participarem do feirão. Eles têm que renegociar. Renegociar. Então, assim, o que é o ótimo nessa relação? É que é bom para o consumidor, que ele consegue saldar neste momento, como falaste, justamente em FGTS agora, em 13º saindo, ele consegue se programar. E também para o credor, obviamente, que vai receber aquela dívida que já estava em aberto há bastante tempo. Então, é bom para o mercado, é bom para a economia. A gente sabe que, como a gente estava comentando anteriormente, o Rio Grande do Sul tem uma inadimplência muito alta. A gente atinge 30,3% da população. É muito alto. Isso em números... 2,6 milhões da população. Então, é um número muito alto. A gente sabe que Santa Catarina é 26,9%. O Paraná, próprio, que é 28,5%. Então, o Rio Grande do Sul está disparando na região sul. É muito mais. Só em Porto Alegre é 30,1%. Então, realmente é um indicador muito alto, o que faz com que as pessoas realmente tenham que se preocupar com isso, né? Ter uma vida muito mais tranquila, de saber que conseguiu renegociar as dívidas. As pessoas saem lá do estabelecimento e conseguem sair com um ar de alegria, digamos, agradecendo, sentindo felizes por estarem realmente conseguindo quitar suas dívidas. Ninguém quer estar com o nome com inadimplência ou seu CPF ali com alguma dívida. Então, realmente é a oportunidade que as pessoas têm aí já
próximo ao final do ano, para ter um Natal, festas de final de ano mais tranquilas e poder sim voltar a comprar, né? Que é o que realmente melhora a economia, melhora para o consumidor, melhora para os credores, é algo que aproxima e que realmente faz as empresas e as pessoas se sentirem muito melhores. Então, é um momento bem oportuno para que isso aconteça. Agora, Virgínia, mesmo com chuva, né, vocês continuam atendendo no Largo Glênio Pérez, isso é importante a informação trazer para as pessoas, que mesmo assim, mesmo com o tempo mais fechado, os atendimentos continuam. E só ontem, como tu disseste, foram 600 atendimentos, ou seja, eu acho que tem disposição tanto do consumidor para poder saldar as suas dívidas, né? A intenção está valendo, né? Sim, com certeza. E as pessoas saem de lá muito felizes, é impressionante, isso é gratificante estar lá. E como comentaste, é coberto lá, então realmente as pessoas vão conseguir fazer a negociação com conforto ali dentro, uma estrutura fechada. Então, vale muito a pena ir lá, conferir, verificar e conseguir fazer o seu parcelamento e realmente voltar às compras. Isso que eu ia te perguntar rapidamente, antes da gente ir para o intervalo, é sobre as empresas que estão lá disponíveis, os bancos, enfim, eles podem parcelar, eles podem dar desconto, isso é livre. Isso, é livre. Não se tem um número X, assim? Não tem. A única condição é que realmente ele dê uma melhor condição ao consumidor durante esse período do feirão. Então, é tão importante, por isso, que o consumidor vá até o Largo Glênio Pérez para poder negociar, porque neste momento é garantido que ele vai ter uma condição especial. Se realmente é desconto, o percentual do desconto, isso depende de cada credor, de cada participante que está aderindo. Mas ele tem sim que dar uma melhor condição para o consumidor. E isso é o que a gente tem nos termos de adesão, tem no regulamento da promoção, então é realmente importante que as pessoas aproveitem esse momento aí antes das festas de final de ano. Você estava lá ontem? Sim. Você ouviu alguma história que seja curiosa para trazer para os nossos telespectadores? O pessoal sai de lá agradecendo, sai comentando o quanto que estão felizes, que aguardavam por este momento, né? Não contaram especificamente a sua história. Qual foi o desconto, qual foi o parcelamento? Mas eu já pedi para o pessoal de lá para ir tabulando essas questões, para a gente ter, sim, essas histórias para contar também quando encerrar o feirão. Para incentivar, né? Isso. Para incentivar os outros consumidores. Virgínia, eu te agradeço, então, a tua presença. Repassando, fica no Largo Glênio Pérez, ali junto à Prefeitura de Porto Alegre, junto ao Mercado Público, né? Numa estrutura fechada. Levar documentação, por óbvio, né? Sim, identidade, CPF, para conseguir fazer o seu cadastro e poder fazer sua consulta de SCPC, né, de Serviço Central de Proteção ao Crédito, e identificar as dívidas que possui. Quantas cidades do interior estão participando? 50. 50 cidades. Então, no interior do estado, você que não mora na capital, também não tem desculpa. Pode visitar o site de vocês para ver qual é o local da cidade que tem, né? Isso mesmo. Repete o site para gente. É superfeirãozero-dívida.com.br. Obrigada, Virgínia. Eu que agradeço. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre outros assuntos aqui no RS Acontece. Eu já volto. Estamos de volta com a RS Acontece nessa terça-feira de chuva aqui no Rio Grande do Sul. Rapidamente aqui, eu estou circulando pela live do nosso programa. Um beijo, boa tarde para a Ju Oliveira, boa tarde para o Ronald. Um abraço aí, um beijo para o Delamar de Pelotas, pedindo para dar um alô para a cidade dele, Cidade do Doce. Me conta, Delamar, tá chovendo aí na sua região? O pessoal disse que ia chover bastante aí na região sul, então traz os destaques para a gente aqui pelo Face. E também para a Alzira Severo, dizendo que o nosso jornal está maravilhoso. Um beijo, um abraço, Alzira. Olha só. Mais de 40 mil pessoas curtiram no último final de semana o Samsung Best of Luz. O evento gratuito aconteceu no Anfiteatro Pôr do Sol, aqui em Porto Alegre, e contou com artistas mundialmente renomados. Kanye Wayne e Zakk Wylde animaram o público com seus principais sucessos. Já a abertura ficou a cargo da banda gaúcha Stones Blues Band. O evento é patrocinado pela Samsung, em parceria com o Ministério da Cidadania e realizado pela Dansar Marketing. E a gente ouviu aqui, a gente fez um aquece desse evento no RS Acontece. Vamos mudar de assunto, hora de falar de transporte público e segurança. A Associação de Transportadores de Passageiros ATP registrou queda este ano no número de assaltos dentro dos coletivos. E até o final de 2019, a redução deve ser de 40% nas ocorrências. Os números foram divulgados esta manhã e os detalhes nós temos agora com o diretor executivo da ATP, o Gustavo Siminovich. Falei certo, Gustavo? Siminovski, boa Siminovski. Olha, eu sabia que eu ia falar errado. Gustavo, boa tarde para você. Boa tarde, satisfação estar
estar aqui. Bom, Gustavo, é uma boa notícia, né? Os números reduziram bastante de assaltos. É uma excelente notícia. Na história da estatística que se tem de assalto em Porto Alegre, vai ser o menor número dos últimos 15 anos, pelo menos, que se tem essa informação. Para te teres uma ideia, em 2007, nós tínhamos 1.737 assaltos no ano. E esse ano, nossa expectativa é fechar em 235. Ou seja, uma queda do período maior para o período menor de 86%. Quase 90%. É muito significativo. A gente tem aqui as informações, vamos trazer na tela, meninos, por favor, os números para a gente ter mais ideia do que a gente está falando. Os assaltos em coletivos, os números são de vocês, da ATP. Em 2018, foram 401 assaltos a ônibus. De janeiro de 2018 a setembro, foram 280. De janeiro de 2019 a setembro de 2019 foram 171 e de 2019 a projeção para o ano todo, como o senhor acabou de falar, é de 235 assaltos a ônibus. O que se deve a essa grande redução? Foi a criação da delegacia especializada, Gustavo? Com certeza foi um fator fundamental, mas isso começa lá em 2007 com duas ações. A primeira parece uma ação simples, foi a inversão do fluxo. Antes as pessoas ingressavam no ônibus pela porta de trás e saíam pela porta da frente, e desde 2007, um pouco antes, elas entram pela porta da frente e saem pela porta de trás. O que muda esse simples ato? Todo mundo que está sentado no ônibus está olhando para o cobrador, está olhando para a frente do ônibus. E ali no cobrador é um grande atrativo para a questão do assalto. Então, todo mundo está se olhando. Esse foi o primeiro fator. O segundo, no próprio ano de 2007, nós colocamos a bilhetagem eletrônica em Porto Alegre. Isso retirou as fichinhas. As fichinhas eram moeda. Era a mesma coisa que moeda, as pessoas usavam como moeda. E isso já tirou um pouco a atratividade. Sendo que, por exemplo, no ano de 2014, nós já tínhamos conseguido uma redução para 512 assaltos. Só que, infelizmente, em 2016 já voltou para perto de 1.000. E aí foi criada a Força Tarefa inicialmente, né? A Força Tarefa é um movimento da polícia, mas ele tem um fim. A Força Tarefa ele tem um início, um meio e um fim, ele tem que acabar. Era uma operação É uma coisa temporária. E nesse ano com a delegacia. Que a gente deve saudar, que é o delegado Carraro, que nós estávamos comentando aqui, que foi por causa dele, ele muito dedicado, diversas vezes foi fonte aqui para a Band, fez um trabalho excepcional e conseguiu reduzir esses números, né? Exatamente. A Força Tarefa foi um embrião que culminou na delegacia, que é fundamental. Por que é tão importante uma delegacia? O que muda nesse aspecto? Primeiro, antes disso, foi criado um fórum que estava a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, o Ministério Público, os operadores, todos envolvidos em tentar resolver esse problema, porque estava novamente chegando a 1.000 assaltos no ano. Isso trocou informações, isso foi muito rico para as pessoas identificarem os pontos que estavam acontecendo desses assaltos. Tinham pontos específicos, paradas, sempre as mesmas? Na verdade, isso migra, né? Essas pessoas, elas assaltam uma determinada área e depois elas se deslocam para uma outra área. Mas quase sempre os mesmos suspeitos? Quase sempre os mesmos. Os assaltantes se especializam. Então, tem assaltante especializado em assalto de transporte coletivo. Então, essa troca de informações, onde está acontecendo, deu uma agilidade para a polícia muito grande, né? E isso foi muito importante. E o segundo aspecto é que, antes, quando acontecia um assalto na Zona Sul, ele era registrado na delegacia da Zona Sul. Quando acontecia na Zona Leste, ele era registrado na delegacia da Zona Leste. E assim sucessivamente. Então, esse assaltante, ele tinha, por exemplo, registros em 5 delegacias diferentes. Só que para o delegado instruir o processo para a justiça, muitas vezes eles não sabiam o que estava acontecendo nas outras delegacias. Agora não, toda a informação vai para um lugar só. Então, quando ele instrui um processo, ele mostra, olha, esse assaltante já assaltou 5 vezes. Unificou e quando a justiça recebe, ele está ciente que ele não é primário, que ele já tem uma série de assaltos e com certeza ele fica muito mais tempo preso. Né? Isso, com certeza, é um dos grandes fatores para essa redução do assalto. Sistema de segurança dentro dos ônibus, as câmeras, isso tem ajudado também? Exatamente. Aí teve as ações dos operadores, né, que começou com a bilhetagem, que nem eu já comentei. Depois com esse fórum que nós apoiamos, damos toda a estrutura para passar essa gama de informações que nós temos. Esse ano nós colocamos, todos os ônibus de Porto Alegre têm câmera de segurança, então agora tem as filmagens, e isso é uma prova muito importante para a polícia. E agora, culminando há 2 meses atrás, 3 meses atrás, com a instalação do GPS.
Mas o que o GPS tem a ver com segurança? Tem a ver muito, porque a pessoa agora se desloca para a parada do ônibus quando ela sabe que o ônibus está chegando. Ela não fica ali esperando o ônibus. Então, isso, pelo menos em nível de parada, diminui muito o risco de um assalto para essa pessoa. Porque também está contabilizado não só os assaltos dentro dos coletivos, mas também nas paradas de ônibus, que também são um grande problema. Com certeza, paradas, terminais, né? Todas as ações são feitas dentro do ônibus pela polícia, mas também são feitas em paradas e também são feitas em terminais, onde eventualmente eles fazem revistas, né? E também fazem ações de buscar esses assaltantes e até em outros estados. A polícia tem se instrumentalizado até para ir atrás desse assaltante em outros municípios ou outros estados, porque sabem que pertence a uma quadrilha, alguma gangue específica de assalto do transporte coletivo. Agora, Gustavo, é muito triste mesmo, né? O trabalhador ali que juntou o seu dinheiro, tem um celular mais moderno, de repente tem que entregar tudo, né? Aquele arrastão dentro do ônibus, isso aí ninguém quer ver, né? Não, com certeza. E é um grande fator, né, a sensação de segurança é muito importante. É um fator. A cidade precisa de mobilidade, as pessoas precisam se movimentar. E elas têm que se sentir seguras para isso. Então, realmente, é uma questão que a gente combate muito, trabalha muito em cima, para ter um fator de segurança dentro dos ônibus, para que as pessoas se sintam confortáveis, se sintam seguras ao usar esse transporte. Isso pode ter afastado o número de usuários do transporte público? Na verdade, não existe um único fator. Esse pode ser como a questão da concorrência dos aplicativos, que é uma novidade, ele veio aí, está na cidade, como a questão do custo da tarifa, porque o usuário está pagando a sua tarifa e 50% a mais porque ele paga a isenção do sistema. Não existe uma outra fonte para pagar a isenção, só o usuário, e isso também afasta. Mas nós estamos trabalhando em alguns fatores. A segurança é um, a outra questão é essa da informação. O usuário hoje tem informação, ele sabe onde o ônibus está, que horas ele está chegando, qual é a linha, qual é o itinerário da linha, qual é o horário, qual é o veículo. Ele tem essa gama de informações através do aplicativo hoje. Então, ele consegue fazer a sua previsão de uso do transporte. E agora, com os corredores e faixas exclusivas, também dá a velocidade necessária para o usuário também não ficar preso no trânsito. Então, são uma série de fatores que estão sendo trabalhados para tentar resgatar o usuário para esse sistema. O fato é que realmente a gente está perdendo muitos usuários, né? Muitos. O contrato nosso começou em 2016 e estava estabelecido que nós deveríamos transportar no contrato 17,8 milhões de tarifas, milhões de pessoas pagando tarifa por mês. E esse ano a nossa estatística, infelizmente, não é boa. Nós vamos fechar com um número de 13,6 milhões de pessoas. É como 50 milhões de usos no ano deixassem de acontecer. É um valor muito significativo. Eu diria, beira o desesperador? Beira o desesperador, porque se esse sistema falir, né, e é um sistema que está hoje num estado muito degradado em termos financeiros, se esse sistema falir, é como se nós colocássemos 70 mil automóveis nas ruas amanhã. É que um ônibus tem a capacidade de tirar 48 automóveis da rua. Então, se esse sistema, a pessoa pode pensar, mas eu não ando de ônibus. Mas se esse sistema deixar de transportar as pessoas, deixar de andar, se tu colocar 70 mil automóveis na rua, ninguém vai andar de carro. Tu vai sair da tua casa, vai andar meia quadra, vai pegar uma avenida e vai ficar parado. Então, é essencial, uma cidade não existe uma solução de mobilidade só com automóvel, independente se é privado ou por aplicativo. Porque nas periferias da cidade, os aplicativos não vão lá, porque vai sair 40, 50 reais para uma pessoa vindo de um bairro mais afastado para o centro. E aí entra o transporte coletivo, que esse sim é subsidiado. Essa passagem mais longa, ela não custa R$ 4,70. A pessoa que está andando num bairro mais próximo, que paga R$ 4,70, que seria menos, ela está subsidiando essa pessoa que anda mais longe. Então, é uma maneira de uma transferência social. O aplicativo só retira das viagens curtas, da viagem que subsidia o ônibus. Então, se efetivamente esse sistema tiver algum colapso, as pessoas com menor posse, que normalmente moram afastadas, elas não vão ter opção de deslocamento. Gustavo, te convido a voltar para Essa Acontece. Muito obrigada pela sua participação aqui, para a gente continuar o assunto. E nós vamos ficando por aqui. Mais informações em especial sobre toda essa chuva no Rio Grande do Sul, logo mais às 6:50 no Band Cidade. A gente se vê amanhã, às 1h30. Até lá, tchau.